Bom, galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre as doenças causadas por protozoários, as chamadas protozooses, ok? Então, já falamos das viroses, das bacterioses, chegou a vez de comentar as doenças por protozoários, ok? Bom, nós temos aqui três protozooses importantes. Nós temos aqui uma que nós vamos comentar, que é a úlcera de Bauru. Esta aqui, essa imagem relacionada aí ao gato, nós vamos falar aqui sobre a toxoplasmose, e aqui o barbeiro, que está relacionado com a doença de Chagas, ok? Bom, nós vamos começar aqui falando de disenterias, ou seja, problemas gastrointestinais provocados por protozoários. Primeiramente aí a amebíase. Na última aula a gente até citou que dentro do grupo aí dos sarcodinos, isópodes, nós temos uma ameba parasita que é a entamoeba histolítica, devoradora, por exemplo, de hemácias na luz intestinal. Então, nós temos aqui, esse é o agente etiológico da doença. Ele tem um ciclo monoxeno ou monogenético. O que é isso? Olha, os parasitas, eu já comentei isso com vocês em viroses, por exemplo. Há parasitas que eles precisam passar por mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo. Aqueles que não precisam disso, só tem um único hospedeiro para completar seu ciclo reprodutivo, nós chamamos de ciclo monoxeno. Já aqueles que precisam de dois hospedeiros é chamado de ciclo heteroxeno, tá bom? Então, primeiramente nós vamos ver aí três doenças muito semelhantes nos sintomas que se diferenciam pelo seu agente etiológico. Então, no caso da amebíase, a transmissão ela se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de portadores, ok? Então, vejam só o que acontece. Ao ingerir aqui no ciclo, ao ingerir esse alimento com cistos de ameba que são depositados no solo, por exemplo, por portadores, aí entra aquela questão de instalações sanitárias adequadas, saneamento, aqueles problemas dos países subdesenvolvidos, faz com que as pessoas contaminem o solo, o ambiente com parasitas intestinais. E aí quando a pessoa ingere esse alimento com esse cisto da ameba, no seu intestino, esses cistos eles quebram, são cápsulas, liberando as amebinhas. Essas amebinhas começam a causar uma irritação na parede intestinal e aí começam, por exemplo, a devorar hemácias que são liberadas aqui por pequenos sangramentos, ok? Bom, essas amebas elas se multiplicam por cisparidade e elas passam a formar novos cistos, que são cápsulas onde dentro aqui nós temos 4 amebinhas que vão ser eliminadas pelo exportador, podendo aí chegar a outro hospedeiro. Então a ameba ela precisa só de um único hospedeiro para completar o seu ciclo. Os sintomas da amebíase estão relacionados a distúrbios gastrointestinais, diarreia, dores abdominais, sangramentos juntos com as fezes em casos mais sérios. A prevenção se dá nessa profilaxia, na questão do saneamento básico, a higiene pessoal, tá certo? Envolve aquela prevenção daquelas doenças que nós já comentamos, todas essas que são transmitidas por água e alimentos contaminados. Na giardíase, a giardíase ela tem praticamente tudo igual à amebíase, o que muda é o agente etiológico, que é a Giardia lamblia. A Giardia lamblia aqui no desenho, ela já é um zoomartigóforo, um protozoário flagelado. Então o ciclo é muito parecido, também é um ciclo monoxeno, a ingestão de água e alimentos contaminados
com cistos, com a giardia. Esses cistos, eles desincistam, liberando a forma adulta flagelada, que é o trofozoito, que se multiplica por cisparidade, causa irritação na região intestinal, e aí vão ter os mesmos sintomas, aparentemente, da amebíase, ok? E aí, essas giardias, elas formam cistos também, que são liberados aí junto com as fezes do portador, podendo recontaminar outras pessoas. Ou seja, a transmissão, os sintomas e a profilaxia são basicamente os mesmos da amebíase. O que muda é o agente etiológico. Mesma coisa é a balantidiose. A balantidiose, ela é provocada por um dos pouquíssimos ciliados que causam doenças, que é o Balantidio coli, ok? Então, a transmissão, os sintomas e a profilaxia basicamente são os mesmos da amebíase e giardíase. A contaminação é também pelo consumo de água e alimentos infectados com cistos do Balantidio coli, tá certo? Então, você pode agrupar essas três doenças que são provocadas por parasitas monoxênicos e que têm a transmissão em sintomas e profilaxia praticamente os mesmos tipos de reprodução, tá certo? Bom, passando agora para a doença de Chagas, é uma das mais cobradas, umas que mais aparecem nas questões, nos exercícios. Mal de Chagas. Primeiramente aqui uma foto do Carlos Chagas, que foi um médico sanitarista que desvendou praticamente todo o ciclo desse protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Esse protozoário ele já tem um ciclo heteroxeno, ou seja, ele precisa aí de 2 hospedeiros para completar seu ciclo reprodutivo. Um hospedeiro é o homem e o outro hospedeiro é o barbeiro. Lembrando que no lugar aqui do homem pode ser outro mamífero vertebrado, ok? Bom, então essa doença é transmitida pelo barbeiro, a espécie Triatoma infestans, também conhecido como chupance. Esse nome barbeiro é porque a fêmea do triatoma, e essas doenças transmitidas por mosquitos ou transmitidas por barbeiros que não são mosquitos, é outra ordem, ok? Não é os mosquitos são da ordem dos dípteros, o barbeiro é outra ordem, dos hemípteros. Então, o barbeiro, a fêmea dele, os machos são fitófagos, se alimentam de seiva, e as fêmeas são hematófagas. Então, elas saem à noite, têm hábito noturno. E aí os locais, as pessoas têm mania de dormir, se cobrir com lençol, e os locais de maior incidência de ataque dela é na região do rosto, por isso o nome barbeiro, tá certo? Ou chupança, porque ela é uma hematófaga. Essa doença é caracterizada como a chamada doença dos megas. Por quê? Porque ela faz muitos órgãos crescerem, como o coração, principalmente o coração é reconhecidamente por causa disso, mas também faz crescer fígado, baço, que é o que nós chamamos de hepatosplenomegalia. Beleza? Essa transmissão pelo barbeiro é a forma clássica. Agora existem algumas outras formas que é através, por exemplo, de transfusão sanguínea, pode passar da mãe para o filho de forma congênita, ou através de um consumo de alguns alimentos. Por exemplo, o caso de açaí. Por quê? Porque a fêmea ela utiliza como toca no ambiente natural palmeiras, e o açaí é uma palmeira, então na moagem desse açaí pode ter ali barbeiros, e aí se eles forem moídos juntos, a pessoa adquire a forma oral do Trypanosoma cruzi, tá certo? Ou em ambientes de zona rural, eles passam um dia nas festas dessas casas de taipa, de pau a pique, tá certo? Também funciona aí como habitat para a fêmea do barbeiro. Aqui um coração supercrescido por causa do parasita que provoca uma doença crônica
e que ainda não tem cura, tá bom? A pessoa termina falecendo aí com um quadro de insuficiência cardíaca, beleza? Bom, essa aqui é a forma clássica de transmissão, onde o barbeiro ele pica o humano na região, por exemplo, aí do rosto, mas pode ser em qualquer parte do corpo. Ao picar essa fêmea, ela enche o intestino dela e defeca. Nas fezes são encontrados o Trypanosoma cruzi. E aí, quando a pessoa muitas vezes inconscientemente coça a região, ela mistura as fezes com o local da picada. E aí o barbeiro entra na corrente sanguínea. Percebam que ele não passa pela picada, sim pelas fezes que entram pelo local da picada. Então não é uma transmissão direta pelo local da picada. E aí dentro da corrente sanguínea, este barbeiro ele pode se alojar em diversas partes do corpo, principalmente na musculatura esquelética e cardíaca e outros órgãos. E lá eles se dividem por processos assexuados, tanto divisão binária quanto a esquizogonia, que é um tipo de fragmentação do trypanosoma, e formam vários cistos na musculatura. E aí leva a esse quadro de crescimento das regiões infectadas, caso de fígado, baço, coração, intestino, tá certo? E a doença vai evoluindo, provocando insuficiência em órgãos, podendo levar ao óbito, ok? Então esse parasita aí, ele passa aí por 2 hospedeiros, por isso nós dizemos que ele tem ciclo heteroxeno. E nesse caso aí, o barbeiro ele atua aí como hospedeiro intermediário, e o homem aí atua como hospedeiro definitivo, porque ele recebe aí, quem intermedia a transmissão de um mamífero para outro é o barbeiro, tá certo? Bom, então evitar casos de pau a pique, uso de telas, cortinados, ajudam a prevenir as pessoas de serem picadas pela fêmea do barbeiro, ok? Existe um outro tipo de trypanosoma, que é o Trypanosoma brucei, das subespécies gambiense e rhodosiense, que atinge, por exemplo, pessoas na África e na Ásia. No Brasil não tem, causando a chamada doença do sono. Tem esse nome por quê? Porque o parasita ele se aloja na região do encéfalo e, além de provocar distúrbios neurológicos, um tipo de encefalite, isso envolve também um quadro de letargia e de sonolência no indivíduo, ok? Uma doença seríssima, podendo levar ao óbito nesse quadro de encefalite generalizada, e pode sim levar ao óbito. Então a transmissão desse trypanosoma brucei ocorre através da picada da fêmea da mosca tsetse do gênero Glossina. Bom, aqui no caso nós temos já uma mosca que transmite, conhecida lá na região também com o nome de mutuca, que é um termo utilizado aqui também para alguns representantes desse gênero Glossina. Agora aqui nós não temos circulando na população esse Trypanosoma brucei. No Brasil não tem casos dessa doença. E aí, nesse ciclo mostra que o parasita ele se multiplica na região das glândulas salivares e passa aí através do indivíduo, através da picada dessas fêmeas, provocando aí um quadro de encefalite, beleza? As medidas preventivas são praticamente as mesmas da doença de Chagas. Bom, nós temos 2 tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar americana, conhecida como úlcera de Bauru, e o calazar. Então, o ciclo é muito parecido, semelhante nos dois. Tem o mesmo vetor, as 2 doenças, a úlcera de Bauru e o calazar. O que varia é o agente etiológico, então, e os sintomas. No caso da leishmaniose tegumentar, é a Leishmania brasiliense. Nesse caso, você tem aqui 2 hospedeiros, o
lutisomia, conhecido como mosquito palha ou birigui, que é um flebotomínio, da família dos flebotomíneos, que atua aí como vetor, como hospedeiro intermediário, beleza? Os sintomas dessa doença são essas ulcerações na região da pele, esses ferimentos, tá? Aqui na região da narina, um quadro chamado de nariz de anta, e formam várias feridas no corpo, ok? Existe já uma vacina que está sendo aplicada, né? Porque essa é uma doença endêmica na região amazônica, tá? Então já tem uma vacina aí disponível, eliminação do mosquito, repelente, são algumas das medidas preventivas. Aqui são outras imagens de ulcerações, né, provocado aí pela reprodução do Leishmania, que é um protozoário flagelado como o Trypanosoma, ok? Bom, no caso do calazar, o agente etiológico é outro. Tem a espécie Leishmania donovani, mais comum na África e Ásia, e no Brasil a espécie Leishmania chagas, ok? Esse ciclo aqui também é um ciclo heteroxeno, né? É o mesmo ciclo lá da doença da úlcera de Bauru, também é pela picada do mosquito palha. A diferença aqui é o agente etiológico e sintomas. Por quê? Porque os sintomas da leishmaniose tegumentar envolvem só a pele, aqui não, envolve as vísceras, os órgãos internos, provocando aqui também um quadro de hepatoesplenomegalia, fazendo aqui um inchaço na região abdominal com o supercrescimento desses órgãos. Ou seja, envolve um quadro de febre, enfraquecimento severo, um quadro de anemia, tá certo? Uma doença muito mais séria, tá? A tegumentar pode deixar algumas lesões permanentes, mas essa aqui ela pode evoluir para o óbito em caso de não se fazer um tratamento. O tratamento dessas doenças provocadas por protozoários envolve também a utilização aí, não se fala muito no termo antibiótico, se usa isso mais para bactéria, mas são medicamentos que atuam para matar esses indivíduos. São antibióticos para protozoários, tá certo? Então, a questão na região urbana, no calazar, é muito mais comum na região urbana, você tem o gato e o cachorro, que são hospedeiros podem sofrer na doença como o homem, atuam como reservatórios, como hospedeiros definitivos. Então, esses animais, eles não passam para o homem através da mordida. É preciso que tenha o mosquito como vetor para picar o animal doente e passar para a pessoa. Certo? Então, é por isso que os centros de zoonose recolhem esses animais que ficam soltos nas ruas e que apresentam esse quadro de doenças, porque elas servem de fonte de inócuo, para que o mosquito venha aqui, pique esse cachorro e passe o parasita para um homem, ok? Bom, a tricomoníase é também provocada por um protozoário flagelado, que é o Trichomonas vaginalis. Esse já tem ciclo monoxeno, ok? É uma DST, tá certo? Ou seja, transmitida aí por relações sexuais desprovidas de preservativo. Atinge aí a região genital masculina e feminina, provocando aí no homem e na mulher leucorreia, que é esse corrimento branco de cheiro forte. Tá aqui o Trichomonas vaginalis, até mostrei uma imagem dele na última aula. E a prevenção são as mesmas das DSTs, atualizando agora o termo mais certo, ISTs. Então, tem sintomas muito parecidos, por exemplo, com o da gonorreia. É muito difícil diferenciar tricomonias da gonorreia. Tem que se fazer exames de sangue, exames sorológicos para identificação do parasita, ou até mesmo cultura desses parasitas, tá certo? Bom,
já é uma doença de tratamento bem eficiente. E aí chegamos numa outra grande campeã, são as duas principais protozooses, aquelas mais cobradas nas histórias de vestibular, de Enem, e vocês conferem isso nas listas de exercício, é a doença de Chagas e a malária. São as duas principais. Então são doenças que quanto mais informações você tiver delas, melhor. Malária também conhecida como impaludismo, maleita, cesão, é uma doença também endêmica na região amazônica e ela pode ser provocada aí por várias espécies do gênero Plasmodium. Aqui está aportuguesado Plasmodium, mas é escrita certa é Plasmodium. Então você tem o Plasmodium falciparum, malária e o Vivax. O Vivax ele é o mais comum. Muitas vezes nas questões você vai encontrar ele sendo a malária ligada ao Plasmodium Vivax. Esses dois aqui já são mais incomuns. E o Plasmodium ovale não acontece no Brasil. Então a malária tem ciclo, o Plasmodium tem ciclo heteroxena. Aqui nós já estamos falando de um indivíduo do grupo dos apicomplexos, ok? O vetor aqui é o mosquito Anopheles, conhecido como mosquito prego. Mosquito prego na região amazônica, está aqui a imagem dele. E aqui a imagem do Plasmodium se multiplicando aí nas hemácias, ok? Bom, aqui é a região de abrangência da malária no mundo. Você veja aqui que pega essa faixa intertropical, que é o local de hábitat do Anopheles, tá certo? Que é o principal mosquito transmissor da malária. Bom, aqui tem um ciclo heteroxeno do parasita, envolve aí o Anopheles e o caso o homem ou outro mamífero, outro vertebrado. Então, o mosquito, sempre a fêmea, né, pessoal? Sempre a fêmea, ao picar a pessoa, eu falei um pouquinho sobre esse ciclo na última aula, a pessoa adquire a forma chamada de esporozoito, tá certo? Que vem de um processo de esporulação, por isso esse nome. Essa esporulação acontece aqui no próprio Anopheles. Então, ao ser picado e introduzido esses esporozoitos na pessoa, eles migram para a região do fígado, se multiplicam e se diferenciam uma outra forma chamada de merozoito. Os merozoitos no plasma sanguíneo invadem as hemácias e lá se multiplicam por um processo chamado de esquizogonia, que é um tipo de fragmentação onde eles se dividem em vários merozoitos. E aí esses merozoitos ficam entrando em outras hemácias, provocando a lise delas. São essas lises que provocam os picos de febre característicos da malária, que apresentam uma febre altíssima. Algum desses merozoitos eles se transformam nas hemácias em uma forma chamada de gametócito masculino e feminino. Na realidade, só há essa diferenciação dos gametócitos porque aqui eles ainda estão inativos. Eles só vão se tornar ativos quando o Anopheles pica uma pessoa com malária, adquire essas formas de gametócito ainda inativas e nele esses gametócitos eles atingem a maturidade sexual e se acasalam, se fecundam, ok? Ou seja, aqui nós temos o processo sexuado. Então vejam só, no homem acontece reprodução assexuada e no mosquito reprodução sexuada. Então aqui nesse caso, o mosquito ele vai ser o hospedeiro definitivo. Por quê? Porque aqui entra no seguinte conceito. Quem é o hospedeiro definitivo? Aquele parasita que tem metagênese, dois processos, assexuado e sexuado. Então você chama o que tem reprodução sexuada de definitivo e no caso o homem, que é o que tem reprodução assexuada, você chama de hospedeiro intermediário. Agora naqueles outros ciclos que o parasita passa por dois hospedeiros, mas ele só se reproduz assexuadamente, então você condiciona o vetor a ser o hospedeiro intermediário, beleza? Porque ele está intermediando a transmissão,
tá bom? Mas aqui nesse caso dessa doença, ele atua como hospedeiro definitivo, tá certo? Esse é um grande detalhe em relação às outras doenças transmitidas por mosquito. Na malária você tem o mosquito como hospedeiro definitivo, beleza? Aí esse zigoto sofre a meiose, reduzindo aí para células haploides, e aí esses esporos, né, que são oriundos dessa meiose, eles se instalam na parede estomacal do mosquito, se transformam na forma esporozoítica e vão para a região das glândulas salivares. E lá podem picar uma nova pessoa e o ciclo continua, beleza? Bom, aqui nós temos dados um pouco antigos, até 2005, mas não mudou isso. A região norte segue como sendo campeã da malária. Bom, o Plasmodium vivax é a forma mais comum, causa a chamada febre terçã benigna, que é picos de febre de 48 horas. O Malariae causa a quartã benigna, que tem febre de 72 horas. O Plasmodium falciparum é o pior deles, que causa a febre terçã maligna, porque ele provoca a falcização das hemácias. E isso provoca um quadro de anemia profunda, beleza? As hemácias ficam em forma de foice, parecido com a anemia falciforme. E o Plasmodium ovale, que não ocorre no Brasil, tem picos de febre de 48 horas, seria o equivalente à terçã benigna. As complicações maiores são lesões no fígado, a febre altíssima, que pode matar, cansaço, falta de ar, e no caso do Plasmodium falciparum, a forte anemia no indivíduo, ok? O tratamento envolve aí drogas, quinina, cloroquina, hidroxicloroquina. Eu estou falando isso agora porque esses termos estão sendo muito utilizados agora no tratamento do Covid-19. É uma droga administrada em pacientes com malária e aqui eles têm a função antibiótica de matar o indivíduo. No caso, no tratamento do Covid, eles têm função não é de matar o vírus, e sim de atuar no sistema imunológico. A prevenção são as mesmas da dengue, uso de inseticidas, evitar água parada, pode ser utilizado controle biológico, uso de cortinas e repelentes, beleza? Controle biológico consiste em introduzir o parasita ou o predador como forma de se alimentar ou destruir o vetor, tá certo? Bom, nós temos no Brasil, por exemplo, um passarinho como o pardal, que foi introduzido no Brasil para combater e matar esses mosquitos transmissores de doenças, só que terminou se tornando uma praga porque não foi feito o manejo correto nesse controle biológico. Bom, aqui é a figurinha das medidas preventivas. E por último nós temos a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, também é um apicomplexo, um esporozoário. A transmissão ela se dá através da ingestão ou de fezes de cães e gatos. Pode ser uma transmissão congênita, como mostra essa imagem aqui. A mãe ela pode passar através da placenta para a criança. Na maioria das vezes a toxoplasmose ela tem um quadro assintomático, mas quando ela se manifesta para valer, provocando, por exemplo, infecção na retina, levando a cegueira. Pode provocar abortos em mulheres grávidas e retardos mentais em crianças que pegam na forma congênita o Toxoplasma gondii. O ciclo também envolve 2 hospedeiros. Você tem aqui o gato, que atua como hospedeiro definitivo, porque aqui é onde tem a fecundação, tá certo? E você tem esses animais aqui que atuam como hospedeiro intermediário, vários tipos de vertebrados, ok? Tá bom? Então, o ciclo é muito parecido com o da malária. Aqui tem a reprodução sexuada, libera oocistos, que são frutos do processo sexuado, frutos da fecundação. Esses oocistos saem nas fezes do gato, cachorro, tá certo? E contaminam o solo, contaminam o alimento desses animais. E aí esses oocistos se reproduzem aqui assexuadamente e formam
Primeiro eles desencapsulam, depois voltam a formar novas cápsulas, novos cistos na musculatura desses animais. E aí o homem pode se contaminar de duas maneiras. Ele pode se contaminar através de água, alimentos com as fezes do gato diretamente. Evitar, por exemplo, brincar em areia que gato brinca, defeca, cachorro também. Ou ele pode se contaminar ingerindo esses animais na sua alimentação, tá certo? Então as medidas preventivas consistem nisso: evitar brincar em locais, ter contato com a fezes desses animais ou através da alimentação, e aí envolve cozer bem esses alimentos para destruir os cistos do Toxoplasma gondii. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa aula de protozooses. São as principais doenças aí, aquelas que mais caem nos vestibulares no Enem. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.